Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Eu vou ler o Santo Evangelho, vou ler 1 João, 1 São João. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de que eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, o fez conhecer. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram: o que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, e que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde
da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água, e João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Aquele sobre o qual vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tendo testificado, este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E dois dos seus discípulos ouviram dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele naquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão, Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia e achou Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 telhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes.
Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas telhas, e encheram-nas até cima. E disse-lhes: Tirei agora e levei ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já têm bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo, e estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, todos os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: Tirei daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que estava escrito: O zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: Que sinal nos mostras para fazer isto? Jesus respondeu e disse-lhes: Derrubei este templo em 3 dias e o levantarei. Derrubei este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos,
e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra de Judeia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinha ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, ao qual tu destes testemunho, ele batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confiou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém. E ficamos por aqui. E assim, minhas amadas, meus amados, palavra da salvação. Era para ler mais alguma coisa, mas ficamos por aqui. Isto já tem contexto para desenvolver
muito. E o tempo não para. E o tempo acho que está a ser encurtado. Já foi, ainda vai ser mais. E acho que está na hora de todos acordarem, mediante os sinais e as profecias que se estão a cumprir. Acho que já chega de dormir. Está na hora de se arrependerem, emendarem os seus erros e prepararem-se para a chegada de Nosso Senhor Jesus Cristo, o único Salvador de toda a alma e nação que nele crê no seu caminho caminha. Portanto, quem não crê na luz, crê nas trevas. Quem crê na luz é filho da luz, vai para a luz. Quem crê nas trevas é filho das trevas e vai para as trevas. Não há nada que enganar, amados, amadas. Acho que já todos viram que está na hora de escolher o caminho que querem seguir eternamente. Cada um sabe o que semeou, o que semeia e o que quer semear. Portanto, é tão simples como isso. Cada um semeia o que vai colher. Não há nada que enganar. Todos foram avisados. Todos estão a ser avisados. Em toda a parte. A palavra sagrada está escrita para todos. Não há nada que enganar. Toda a verdade virá à luz, no momento próprio, para que toda a gente saiba que o juiz mais justo dos juízes nunca falhou nem vai falhar na sentença que vai dar a cada um. Portanto, acho que está na hora de acordarem, se arrependerem, emendarem os seus erros e nascer de novo, mudar de vida. Se andam na vida das trevas, querem a luz, a vida eterna, caminhem no caminho da luz, da vida eterna. É estreito, é sofredor, mas leva a bom porto, leva à felicidade eterna. O outro é largo, dá para sapar, até calcar, atropelar e matar, roubar, etc, etc, etc. Mas acaba no abismo, na desgraça eterna, na morte eterna. Não há nada que enganar. Portanto, escolham o caminho que querem continuar a seguir. O que o Espírito vir, e se ele não habitar, não tiver a porta aberta para lá entrar, ou para Deus, ou para o Filho de Deus, é porque mora lá coisa má. E essa coisa, esses espíritos imundos que possam lá morar, se não morar o Espírito Santo, se Cristo lá não puder entrar, a porta estiver fechada para ele, o que lá morar vai sair e vai fazer colher. Podem correr e saltar, que eles atrás de vós vão ir e obrigar a colher. E aqueles que afrontarem a morte vão desejar, mas não a vão encontrar. Porque será a quem afrontar contra quem pecaram, pois estão a pecar. No que está escrito para todos se lembrar. Não há nada que enganar, amadas, amados. Acho que está mais que na hora toda a gente acordar e acordar os seus semelhantes. Muitos diz que amam. Desejaram, hoje Deus foi tão meu amigo. Alguns até receber certas benesses
depois esquecem-se. Alguns abandonam, algumas, outros consideram um fardo, outros negam a educação a quem sabem educar, porque alguma coisa deve lhe interessar, ou alguém anda a agradar. Uns agradam ao diabo, outros agradam a Deus. O diabo dá muito lucro, que alimenta a vaidade. Deus dá a verdade, que leva à vida eterna, à felicidade eterna, à abundância, à saúde. E assim, minhas amadas, meus amados de todas as nações da terra, é para todos. Quando eu falo é para todos. Acho que está também na hora de acordar. Está mais que na hora de todos acordar. Eu também. Eu já acordei. Graças a Deus. Já acordei há muito. Embora ainda não me tenha livrado de tudo, mas estou quase a livrar-me de tudo o que não edifica, o que me prejudica. Tudo que não edifica nos prejudica. E é assim, e estas palavras que foram lidas, para um bom entendedor, meia palavra até bastava. E é assim, mas quem as compreende bem tem a obrigação dos seus semelhantes alertar e lhes explicar, para que eles também possam acordar e se salvar. Quem ignorar, sabe-se lá se a sua sentença vai triplicar, ou às vezes que o juiz entender, só ele é digno de abrir os livros, de selá-los, e saber tudo, sua sentença dá. Está tudo escrito, amados, amadas. Não há nada que enganar. A Deus ninguém engana. Até os pensamentos e as intenções e os desejos estão escritos no livro de cada um. E aquele que não acordar, se o seu livro, o seu nome no livro da vida não estiver, nem é bom falar. O que vão passar quando a grande tribulação começar. O amor infinito e misericordioso de Cristo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de Deus Filho, está a dar muitos sonhos e visões em todas as nações. Quem não crer e não for correr ouvir, a maior verdade de todas, ou uma das maiores verdades que existe, ninguém pode agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Ou agrada a um e desagrada ao outro, ou agrada ao outro e desagrada ao outro, ou não é assim. Um é luz, outro é trevas. Um é vida eterna e abundância, outro é destruição e morte eterna. Portanto, é como a água e o azeite, não se mistura. Não há nada que enganar. E ficamos por aqui, ou esperem lá.
Para finalizar, deixa-me ver como é que está. Está mesmo a acabar a bateria. Não está 30. Vamos lá. Mais um louvor aqui. Os louvores. Amanhã novo para mim. Acho que nunca li estes. Eu ainda não li este livro todo. Eu só leio conforme sei. Eu nunca o li todo. Eu só li o que eu peço a Deus para mostrar e nos vídeos que eu faço. Portanto, ó Rosa de Sarão. Vamos lá, ver como é que está a minha voz. Ó Rosa de Sarão, ó Igreja de Jesus, ó teu celeste o teu celeste esposo à glória te conduz. Prepara-te, pois ele muito breve voltará. A glória que te espera já preparada está. Com celestiais adornos espera o teu Senhor, vestida de justiça e do divino amor. Dileta és de Cristo, que vida te doou, a fim de resgatar-te, seu sangue derramou. É grande tua glória, ó Rosa de Sarão, consagra-te a Cristo de todo o coração. Em breve no seu reino gloriosa entrarás, e a face do esposo no céu contemplarás. Ó Rosa de Sarão, ó Igreja de Jesus, o teu celeste esposo à glória te conduz. Prepara-te, pois, ele muito breve voltará. A glória que te espera já preparada está. Com celestiais adornos espera o teu Senhor, vestida de justiça e do divino amor. Dileta és de Cristo, que vida te doou, a fim de resgatar-te, seu sangue derramou. É grande tua glória, ó Rosa de Sarão, consagra-te a Cristo de todo o coração. Em breve no seu reino gloriosa entrarás, e a face do esposo no céu contemplarás. Amém. Que lindo! Ontem, hoje e eternamente passa o céu e a terra, mas Jesus não mudará. O seu reino é um reino eterno que jamais passará. Ele é sempre o mesmo, ele é chamado Senhor. Ao seu santo mandado nada pode se opor. Ontem, hoje e eternamente é o mesmo Cristo Jesus. Ele é o Verbo de Deus, eterno, oh, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória ao Redentor. Tudo passa, mas Cristo não. Glória ao Salvador. Ao enfermo que esperava a libertação, disse: Filho, os teus pecados perdoados estão. Hoje Cristo Jesus à destra de Deus sentado está, e do homem que nele crer se compadecerá. Ontem, hoje, eternamente é o mesmo Cristo Jesus. Ele é o Verbo de Deus, eterno,
Oh, glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao Redentor. Tudo passa, mas Cristo não, glória ao Salvador. Sobre todas as coisas Cristo tem poder total. Nele habita a plenitude de Deus, Pai Celestial. Esse mesmo Jesus que foi para os céus retornará coroado de glória e honra, ele voltará. Ontem, hoje, eternamente é o mesmo Cristo Jesus. Ele é o Verbo de Deus eterno. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao Redentor. Tudo passa, mas Cristo não. Glória ao Salvador. Amém. Vida eterna, a cidade preparada para os santos do Senhor é ornada de riquezas celestiais. São as portas 12 pérolas de grande esplendor, são também seus fundamentos eternais. Vida eterna, na cidade do glorioso Deus, vida, gozo, regozijo e paz suprema, é o prémio dos eleitos seus. São de ouro puro as ruas da cidade do Senhor, sua praça é de ouro que reluz. Não há nela sol nem lua, pois tem luz do Criador, e também a sua lâmpada é Jesus. Vida eterna, na cidade do glorioso Deus, vida, gozo, regozijo e paz suprema, é o prémio dos eleitos seus. Com as vestes brancas e nas mãos as palmas de louvor, triunfantes estaremos lá nos céus. Lá veremos os remidos que dormiram no Senhor. Lá veremos face a face nosso Deus. Vida eterna, na cidade do glorioso Deus, vida, gozo, regozijo e paz suprema, é o prémio dos eleitos seus. Amém, aleluia. Oh Jesus, és o meu guardião, és meu guardião. Deixa-me só ver se muda para aqui. Não. Esta é pequenina. E para acabar. Deixa-me ver se a bateria não acaba. Oh Jesus, és meu guardião. Oh Jesus, és meu guardião. Tu me livras de todo mal, mesmo em prova e tribulação. És meu refúgio celestial. Meu tesouro és tu, Jesus, minha vida, meu galardão. Neste mundo és minha luz e me conduzes com tua mão. Pela fé e por teu amor vou seguindo a ti, Jesus. Pela senda do Criador, breve estarei na mansão da luz. Ó Jesus, és meu guardião, tu me livras de todo o mal, mesmo em prova e tribulação. És meu refúgio celestial, meu tesouro és tu, Jesus. Minha vida, meu galardão. Neste mundo és minha luz e me conduzes com tua mão. Pela fé e por teu amor vou seguindo a ti, Jesus. Pela senda do Criador, breve estarei na mansão da luz. Amém, aleluia. Beijos e abraços, amadas e amados amigos de todas as nações da Terra. Vai acabar a bateria.
E assim, penso que estes louvores vieram mesmo para fechar esta mensagem em grande. Não há nada que enganar, amadas, amados. Não há nada que enganar. É só acordar, se arrepender, seus erros emendar, os que dão para emendar, pedir discernimento ao Pai, como bem fazer, como fazer. O resto já está tudo dito, está tudo escrito, é só ir comprovar. Não há nada que enganar. Por isso, minhas amadas, meus amados, a dignidade é quase como um bilhete para a vida eterna. Quem a tem, quem não a tiver, porque será? Quem a alma anda a vender? Será que vende o que lhe pertence? Será que Deus habita em templo algum que não seja feito pela mão dele? Qual é o templo que Deus habita, feito pela mão dele? Portanto, corra, pensem bem, arrependam-se para nascerem de novo. Entrem para o caminho estreito. Eu sei que tem certos sacrifícios. É preciso engolir. Hoje vi uma história. Se acabar, já sabem que a bateria também vai acabar. Hoje vi uma história de uns operários da construção civil. Acabavam de almoçar, sentavam-se na prancha à face da rua principal e havia um que estava sempre no seu canto, humilde, e os outros punham-se a ver passar as mulheres dos outros, as minhas mulheres, as raparigas, e mandavam o seu bitite. Depois perguntaram-lhe a ele porque é que ele queria ser diferente. Porque seria porque tinha dignidade e temor a Deus. Sabeis o que é que ele lhes respondeu? Eu tenho os mesmos sentimentos que vocês têm, mas eu temo a Deus e tenho mulher também. Não gostava que lhe fizesse o que vocês fazem. Quando me dá tentação, eu oro e peço ao Pai para me conter, para me proteger, para que eu não peque contra ele nem contra o meu semelhante. E para que ninguém peque contra quem eu amo. Tento não fazer aos meus semelhantes o que não gostava que me fizessem a mim. É isso que eu luto no caminho estreito todos os dias e me sacrifico para que a minha dignidade não seja manchada. Eu tenho direito a voltar a casa quando o Maranata chegar e umas trompetas do Senhor soar. Também quero que o meu corpo se transforme e eu com ele bater para a casa voltar. Nas bodas do Cordeiro, na mesa das bodas do Cordeiro me sentar
festejar e depois o que ele prometeu-se partilhar. Com ele 1000 anos vimos para a terra reinar. E depois que seja feita a vontade do Pai, o resto está tudo escrito, é só ir ver. Mas o tempo não para, nem perdoa. Não há dinheiro nenhum que compre a justiça divina. Pensem nisto, nunca comprou. Não compre, nem nunca há de comprar. A justiça divina não se vende. Amém. Aleluia. Beijos e abraços, amadas amigas e amados amigos de todas as nações da terra, sem exceção. A luz foi dada para todos. Quem não a quiser, já sabe o destino que vai ter. Não há nada que enganar. Se nada falhou até agora do que está escrito, porque é que havia de agora falhar? É? Se alguém vos disser que vai falhar, está-vos a enganar. E de certeza que vos quer matar, antes que vós vos arrependas, para a vossa alma não perder. E depois, quando for comer, as eternidades que vai ter, até se evaporar, é que todo mal com ele vai morrer. Tudo que ele criou, com ele vai morrer. Não há nada que enganar. No céu, só o que é puro é que entra. O pichibeque, a ilusão, a vaidade, a mentira, o fruto do ladrão, a calúnia, a inveja e outros mal. Nada entra. Vai tudo com o seu Criador e com os seus semeadores. Está tudo escrito. E hoje mais que nunca, dado em sonhos e visões, acorda